Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós temos duas aulas de geografia, tá legal? Quinta-feira, duas aulas de geografia. Então, eu vou mostrar para vocês, nós estamos terminando o capítulo 2, correto? Faltam, acho que duas páginas ou uma página só para nós terminarmos a página 375. Tá bom? O que eu quero que vocês façam? Que vocês pesquisem sobre o fandango e sobre o carimbó e vocês escrevam um pequeno texto, tá bom? Embaixo da imagem, tá certo? Terminando isso, nós temos só o relembrando e aí nós entramos no capítulo 3, tá bom? Brasil, um país de contrastes. Então, hoje eu vou ler para vocês, tá bom? Algumas coisas aqui do capítulo 3, da página 362, tá bom? Então, o que fazemos com o nosso lixo? Os museus do lixo são uma novidade no Brasil. Eles têm finalidade educativa, artística e de inclusão social. Esses museus permitem que praticamente tudo se torne uma peça de exposição, inclusive os objetos descartados pela sociedade de consumo. Refletir sobre os objetos que usamos e para onde eles vão, depois que os descartamos, tem sido uma preocupação cada vez maior entre as pessoas. Então, vocês vão observar a imagem da página 362, que tem uma menina aqui na foto, né? Então, o que ela está fazendo? Olha, né? Provavelmente ela está o quê? Separando os lixos, tá bom? Então, vocês vão olhar, observar, ler o texto e responder às perguntas, tá certo? Depois nós temos a continuação, que ele fala assim: um dos documentos mais importantes do Brasil se chama Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? É um conjunto de leis fundamentais que organiza e orienta o funcionamento do país. Então, essa Constituição Federal, eles estão registrados vários direitos e deveres de nós cidadãos, tá certo? Entre um deles, né, entre um desses princípios, que consta no artigo 5º da Constituição Federal, é o artigo da igualdade. E aí eu vou ler para vocês. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. O que é isso? É algo que não se pode invadir, tá bom? Então, não se pode invadir o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, lendo para vocês esse artigo 5º, a gente se pergunta, não é mesmo? Será que o nosso Brasil, ele nos dá esse direito à igualdade mesmo, né? Já que o Brasil é um país rico em recursos naturais e uma grande potência econômica do mundo, mas a distribuição desses recursos e da nossa renda é desigual, e nós sabemos disso, né? Algumas pessoas têm mais acesso e aspectos importantes para a qualidade de vida do que outras pessoas. E o que é a qualidade de vida? Ela indica o nível das condições básicas dos seres humanos, né? Essas condições envolvem o bem-estar físico, o emocional, o mental da população. Dados sobre a saúde, a educação e a renda, por exemplo, são indicadores que nos permitem saber se a população de uma localidade vive bem ou mal. Aí a gente entra, lembra, no censo, nas estatísticas do IBGE, que a gente já estudou no capítulo anterior. A desigualdade social acontece quando, em um mesmo território, um grupo de pessoas tem um padrão de vida melhor, ou seja, com mais possibilidades, né? Com mais acesso à educação, acesso à cultura, acesso a escolas boas, a hospitais, ao lazer, né? Então, tudo isso a gente vê. E, para saber o nível de desigualdade social no Brasil, é feita uma análise da população
quanto ao nível de escolaridade, acesso à saúde e ao saneamento básico, né? O nível de desemprego, a distribuição de rendas e outros indicadores, que também nós já estudamos, que a gente pode avaliar isso através do censo, certo? Então vamos lá. Na página 364, ele nos dá um jogo para nós brincarmos. Se nós estivéssemos na sala, nós íamos fazer, cada aluno ia fazer uma bolinha de papel, eu ia colocar o cesto de lixo, né, bem próximo a mim, e cada um ia tentar arremessar e ver se conseguia acertar. Então, o que a gente vê com relação a este jogo? Será que quem estava na frente ia ter mais vantagens de quem estava sentado lá atrás por causa da distância, né, da brincadeira? De repente, se eu ia conseguir acertar ou não o lixo, quem está na frente tem uma chance muito maior de acertar, porque a distância ia ser menor, correto? Então, aqui, esse jogo é injusto ou ele é justo? Então, vocês vão pensar a respeito disso, tá bom? Vocês podem até escrever aqui do ladinho o que vocês acham. Se vocês acham que é justo ou injusto, tá bom? Então, para entender a desigualdade social, a gente precisa entender que alguns grupos sociais possuem certos privilégios, né? Por exemplo, costumam ter melhores oportunidades de vida, maior renda, moram em bairros melhores, onde tem hospitais mais próximos, onde tem escolas melhores, né? Então, tudo isso contribui, tá bom? No entanto, é importante que a gente não esqueça que mesmo havendo esses benefícios para alguns, se nós não tivermos empenho, estudo, vontade, dedicação, comprometimento com as nossas atividades pessoais, não vai fazer diferença nenhuma, certo? Porque aí, se eu não vou atrás, eu também não vou ter vantagem, porque eu também preciso do meu talento, certo? Para conseguir algumas coisas, tá bom? E aí nós temos aqui, o acesso à educação de qualidade é direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania e ampliação da democracia. Então, na página 365, nós vamos observar esse gráfico sobre instrução, né? Quem tem instrução, quem tem fundamental incompleto, completo, ensino médio e o superior. E aqui ele está dando por porcentagem e nós vamos responder as perguntas, tá bom? Que a apostila está nos pedindo. E aí nós continuamos aqui, olha, que o acesso à educação é uma das formas utilizadas para analisar as desigualdades sociais no Brasil. As pessoas que têm mais anos de estudo geralmente são as que têm melhores condições e melhores chances de ter um emprego melhor, né? E uma oportunidade com maiores salários, cargos melhores, certo? E os indicadores sociais costumam ser melhores em regiões onde a população possui mais anos de estudo e mais baixa em regiões onde o número de analfabetos é mais alto. O que são esses indicadores sociais? São os meios usados para eu medir como é a vida da população de um determinado lugar. Tudo bem? E aqui ele vai falar um pouquinho, né, sobre as etapas do ensino que asseguram a cidadania para as crianças e os jovens. E aí vocês também vão responder a pergunta da página 366, tá bom? De acordo com a Constituição Brasileira, o que vocês pensam a respeito do que ele está perguntando. E aí, para finalizar, nós temos aqui, olha, o mapa do Brasil e ele está num gráfico sobre a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. Então, esse gráfico, ele é de 2015, tá bom? E a taxa de analfabetismo era para ficar em média de 6,5%, tá bom? E aí nós vamos observar, depois vocês vão responder as questões para a Pro, de que vocês vão perceber os estados brasileiros, tá? Quando ele fala aqui unidade de federação,
quer dizer cada estado brasileiro, tá bom? Quem conseguiu, né, atingir a meta são os que estão de amarelo, que eles ficaram com uma menor taxa de analfabetismo, tá bom? E os que estão de cor de rosa, esses que estão de rosa, tá? Eles são os que não atingiram a taxa. Eles ficaram com um índice de analfabetismo muito maior do que era esperado em 2017. E aí vocês também vão responder as perguntas da página 367, tá bom? Espero que vocês leiam tudo, vocês grifem as partes que vocês achem mais importantes sempre nesse momento que nós estamos separados, fazendo tudo online. É importante que todo texto que vocês estiverem lendo, vocês grifem as partes que vocês acham importantes, as partes que tenham a resposta, para vocês não esquecerem, tá legal? Então, ó, um beijo grande e até a próxima aula, viu?